Sentar, meus irmãos. Muito feliz, viu, Diego e Tamara, por vocês estarem aqui com a gente, com essas crianças. Que Deus abençoe ricamente suas vidas. Meus irmãos, nós estamos com a programação especial a partir de domingo passado, desde domingo passado, em relação à nossa escola bíblica dominical. Nós vamos ter agora, hoje e no mês de janeiro, classes especiais de escola bíblica dominical para os adultos aqui no templo, para os jovens fortes, UPA e UPJ e o MP, né? Pré-adolescentes, adolescentes e jovens também. E para as crianças, somente hoje e no próximo domingo nós vamos ter um recesso no Mini, com tantas viagens, né? E são classes que demandam uma grande quantidade de professores, então nós temos 2 domingos de recesso no Mini. Dia 9 de janeiro o Mini volta a funcionar para as crianças da nossa igreja. Então, nesse momento, os adultos permanecerão aqui, nós teremos a nossa escola bíblica dominical especial. Hoje eu vou ter a alegria e o privilégio de falar da palavra de Deus para os irmãos, e os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens podem, então, agora, os que estão presentes, se dirigir para as suas respectivas salas. A classe da UPJ e UPA vai ficar junta, provavelmente. É junto, pastor Davi? Isso, né? Ok. Em qual das salas? Da UPA. Então, adolescentes e pré-adolescentes na sala da UPA, mocidade na sala da mocidade. Vamos incentivar os nossos jovens que estão em Brasília a virem para a igreja no domingo. A gente poderia fazer uma classe só aqui para toda a igreja, mas nós estamos separando as salas para que eles se sintam ainda mais motivados a virem para o domingo de manhã, quem estiver em Brasília. Nós só vamos colocar um púlpito aqui, vou pedir a ajuda do Luiz, que já está chegando ali para nós, trazer um daqueles púlpitos móveis, Luiz, colocar aqui.
Som. Queridos, hoje nós vamos, na nossa Escola Bíblica Dominical, encerrar a série sobre a oração do Senhor. Nós tínhamos iniciado isso nos cultos matinais, sempre com um tempo bem reduzido, e hoje, então, com um tempo maior de EBD, nós vamos poder fazer o encerramento dessa série. No ano que vem, a gente continua o Sermão do Monte nos cultos da manhã, com as pregações pastorais. Mas hoje vai ser uma aula, e eu vou pedir o apoio da nossa equipe ali de multimídia, do som. Nós vamos precisar de um microfone móvel, né, sem fio, porque eu vou pedir a participação dos irmãos, tá certo? Então, assim, como é aula, a gente tem esse momento, então, de perguntas, participação nas leituras, tá? E precisa ser no microfone para o pessoal que está em casa nos poder acompanhar, tá certo? Então, a gente vai começar com a leitura de Mateus 6, de 9 a 10, que é o texto, né, da oração que o Senhor ensinou aos discípulos e, portanto, a nós também. Vamos nos colocar em pé para a gente fazer junto essa leitura tão especial da palavra do nosso Deus. Pode deixar um de cada lado, tá? Leiamos juntos então. Portanto, vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós amamos a tua palavra, amamos a tua voz, somos ovelhas que têm prazer em ouvir a voz do Supremo Pastor e segui-la, e ansiamos neste momento para que assim nós possamos te ouvir, o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra, e o propósito que o Senhor tiver na vida de cada um de nós se cumpra, na medida em que vamos ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho nos nossos hábitos de oração. Essa passagem bíblica, ela é muito conhecida, orai sem cessar. Eu ganhei ontem essa pulseirinha, ou anteontem, da nossa equipe de oração. Está escrito aqui, orai sem cessar, e a logomarca da nossa igreja. Embora a Bíblia fala isso, ensine isso, que a gente deve estar sempre orando, é difícil, não é, irmãos? É complicado essa questão de ter hábito de oração. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quantos minutos por dia e quantos dias por semana você, eu, cada um de nós aqui, consegue reservar e passar em oração na presença de Deus? Nesses momentos, você tem, durante a sua semana, você tem o costume de ler a Bíblia também? Porque é uma via de mão dupla, né? A gente fala com Deus, Deus fala com a gente, né? O Espírito Santo fala no nosso coração. Você tem esse costume de ler a Bíblia regularmente, e de modo não aleatório, né? Como se fosse uma dieta desorganizada, né? A Bíblia fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então associa, né, comida para o corpo com alimento para a alma. E a comida para o corpo não pode ser uma coisa assim desorganizada, desbalanceada, tem que ser organizadinho, né? Você tem lido a Bíblia assim, sequencialmente, todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento, a Bíblia toda, durante toda a sua vida. A cada 3 anos você pode fazer isso, ler a Bíblia toda, um capítulo apenas por dia. Você tem tido esse costume? Nos seus momentos de oração, você costuma ouvir louvores também? Não deixa de ser uma maneira de estimular esse momento devocional que diariamente nós podemos ter com Deus. Você tem hábito de interceder por outras pessoas?
ou as suas orações giram apenas em torno de você e das suas necessidades. Agora, o mais importante de todas as reflexões que a gente poderia fazer aqui, você tem prazer nesse tipo de atividade? Você tem prazer em orar? É uma coisa prazerosa, realmente você gosta de fazer? Ou é uma coisa difícil, árdua, né, que você, se for olhar assim, na realidade, prazer nenhum, e por isso muitas vezes nós não oramos. Você sente falta de ter hábitos devocionais mais consistentes? Brota lá dentro de você pode até não conseguir, mas lá no seu coração você queria, você sente a necessidade, sente a vontade disso. Então, meus queridos, essa oração que Jesus ensinou, ela é muito oportuna para nós, porque os discípulos compartilhavam das mesmas dificuldades que nós temos também com a oração. E um dia Jesus estava orando, eles ficaram lá, admirando, né, Jesus orando, aquele tempo todo, estava bonito de ver, né, Jesus orando ali. Quando ele voltou, eles chegaram para ele: Senhor, o senhor pode ensinar a gente a orar? Que nós não sabemos orar como convém. E depois Paulo vai dizer isso, né, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Ai de nós, se não fosse a mediação de Jesus, o céu estaria fechado, céu de bronze para nós, não ia passar nada. Mas pela mediação de Jesus, nossas orações são aceitas diante de Deus. E devido à nossa incompetência espiritual, o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas orações. Martin Lloyd Jones, ele diz que nós perdemos as bênçãos mais importantes da vida cristã porque nós não sabemos orar bem. Então, se você não sabe orar, se você é como eu, se você tem dificuldade na oração, e não tem orado, então você está perdendo bênçãos muito especiais, segundo esse ilustre pregador do Evangelho. Nada mede melhor a nossa espiritualidade e a nossa maturidade espiritual do que a nossa vida de oração. Se a vida de oração é nula, a nossa maturidade espiritual é mínima. Não vamos dizer que é zero, porque se você é uma nova criatura, você já não é mais um homem natural, você é um homem espiritual. Se já for uma nova criatura. Mas aquele que é uma nova criatura, que tem o Espírito Santo dentro dele, não é possível que ele não vai ter nem a necessidade e nem um hábito, né, da oração. Se a gente não ora, a gente tem que pensar bem, para começar a respeito disso. Se já somos de fato uma nova criatura. Porque todo bom impulso, meus irmãos, que nós temos para qualquer coisa boa relacionada com o reino de Deus, não vem de nós mesmos. A única coisa que é nossa, que é capaz de brotar aqui dentro naturalmente, sem a ajuda do Espírito Santo, é o pecado. Agora, fora isso, você está aqui hoje de manhã, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe, que te fez acordar, que te fez vir aqui, ou você que está em casa, a ligar a sua televisão, ao invés de ficar dormindo a manhã toda, e o seu celular, tablet, computador, está acompanhando conosco aqui o culto, a ministração da palavra de Deus. Quando nós deixamos de fazer algo errado, contrário à lei de Deus, e nos dispomos a fazer algo que agrada a Deus, todo o impulso vem do Espírito Santo de Deus. E assim também é na questão da vida de oração, ela mede de fato a nossa maturidade espiritual. E uma coisa que uma vez eu li no livro do Rick Warren que me marcou, sabe? E eu queria deixar aqui para vocês também. É que nós podemos ser tão amigos de Deus quanto nós quisermos. Não tem que insistir com Deus para Ele gostar de você, para Ele abençoar a sua vida. Não tem que bater uma queda de braço com Deus. Deus é amor, e ser amor é ser voltado para fora de si, e Deus é filantropo por excelência. O amor de Deus, ele é dirigido para nós, seus filhos amados. Então não precisa insistir com Deus, só depende da gente, querermos de fato ser mais íntimos de Deus, mais amigos de Deus, e Ele ainda vai nos ajudar, se nós quisermos.
né? Ele é quem nos capacita a isso. E assim, então, os discípulos pediram ao Senhor, e vamos pedir isso a Deus nessa manhã também, que por meio da meditação, na oração do Senhor, especialmente na parte final dela, que é o encerramento, mas a gente vai dar uma passada aqui, uma revisada, que o Senhor possa nos ensinar a orar melhor, a orar mais, e a orarmos de uma maneira que realmente agrade a Deus e que seja positiva, uma maneira que seja benéfica, abençoadora para nós. Então, como orar? Se nós não sabemos orar, se os discípulos não sabiam orar, como orar? É isso que eles estavam querendo saber. E na oração que o Senhor ensinou, Ele ensina como orar. E eu quero destacar então dessa oração 4 palavras-chave que no final nós vamos fazer uma provinha aqui para saber se vocês realmente guardaram essas 4 palavras-chave. A primeira delas é deleite. Vamos falar juntos? Deleite. Foi a máscara ou não deu tempo de tomar café de manhã e vocês estão fraquinhos aqui hoje? Vamos lá? Deleite. Aí, vocês tomaram café. Segundo, missão. Vamos lá? Missão. Terceira palavra-chave, dependência. E 4ª palavra-chave, adoração. Então, para ajudar, vamos lá, juntos? Deleite, missão, dependência e adoração. Está ali a resposta de como orar. E na oração que o Senhor ensinou, Ele vai nos falar de deleite, vai nos falar de missão, vai nos falar de dependência, vai nos falar de adoração. E as nossas orações deveriam conter esses elementos. Nós oraríamos melhor se nós tivéssemos essa compreensão e incluíssemos nas nossas orações, nas nossas próprias palavras, porque a oração do Senhor não é uma oração para ser repetida mecanicamente. Nos versículos anteriores, inclusive, Jesus tinha combatido a repetição mecânica, vãs repetições. Então você fica lá, né, fazendo a oração do Pai Nosso 70 vezes. Isso é vã repetição, porque chega uma hora que o cérebro desconecta. Não é para repetir mecanicamente, é uma estrutura de oração, é um esqueleto de oração, e você preenche o esqueleto com a carninha das suas próprias palavras, né, respeitando ou aprendendo com essa estrutura que o Senhor ensinou. Só lembrando que tudo isso que Jesus fala sobre a oração foi no seu famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Jesus se reuniu ali com as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo o maior sermão na extensão e talvez no conteúdo também que o Senhor ensinou. É um dos sermões mais queridos, mais apreciados, mas também mais difíceis de se colocar em prática. Como tudo na vida cristã é difícil na nossa própria força e capacidade. Você sabia que os presbiterianos são agostinianos? Você já sabe disso? Se não sabe, aprende, porque isso é importante. O nosso lastro teológico, histórico, vem daqui, né, do século 21, passa por Simonton, quando ele traz o presbiterianismo para o Brasil, faz uma viagem para os Estados Unidos da América, onde estavam ali os puritanos, depois vai mais um pouquinho lá dos Estados Unidos, vai para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, especialmente ali na Escócia. Da Escócia vai para Genebra, onde estava João Calvino, John Knox estudou com ele, e da Escócia e de Genebra, onde Calvino estudou, eu pulei no meio do caminho aí, eu dei uma puladinha nos puritanos, no meio do caminho, né, entre Simonton e John Knox. Depois de 100 anos aproximadamente após a reforma, nós temos ali os puritanos. E em toda essa nossa tradição, nós temos aprendido a importância da oração do Senhor e a importância de nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor ensinou. E no Sermão do Monte, meus queridos, John Stott, saudoso, faleceu, deve ter uns 10 anos esse ano, ele tem um livro espetacular sobre o Sermão do Monte. Se você não estiver conseguindo ler, eu recomendo um oculista, tá?
mas acho que dá para ler, não dá? O Sermão do Monte descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. E eu parei lá na Reforma Protestante, mas eu queria chegar mesmo, era em Agostinho. Reforma Protestante foi 1517. Agostinho nasceu em 341 depois de Cristo. E ele, sabe qual era o apelido de Agostinho? O doutor Graça. Doutor Graça. Essa graça que o Stott está falando aqui. Porque ele ensinou, como ninguém tinha ensinado até então, que tudo que a lei de Deus exige, a graça de Deus já nos capacita a cumprir. E ele batizou a graça, então, com o adjetivo, a graça preveniente, ou a graça prévia, a graça que chega na frente da lei. Então, quando você encontrar alguma coisa na Bíblia que é difícil de fazer, você procura, na presença de Deus, a graça para aquilo, porque já existe graça para isso. Deus não exige nada de nós, que Ele mesmo não nos capacite. E em relação à oração é a mesma coisa. Até porque, como Stott coloca aqui, Jesus estava ensinando, olha, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, e ele chama de governo da graça, porque a graça não é barata. Então eu recebo a graça e eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero. Não, eu me coloco debaixo dessa autoridade de Deus, da sua graça soberana, onipotente, e então eu vou viver a vida cristã com essa graça de Deus. E na questão da oração, meus queridos, vai ser do mesmo jeito. Vale para tudo que a lei exige, vale também para a nossa vida de oração. Então, se você tem tido dificuldade na oração, como os discípulos tinham, que você lembre que há uma graça de Deus para te ensinar tudo o que a palavra de Deus requer. Então, o Senhor ensina-nos a orar. Vamos ver algumas atitudes na oração a partir destas palavras-chave, né? Deleite. Qual é a motivação que nos leva a orar? A obrigação é uma obrigação, tem que orar. Orar sem cessar é um mandamento, mas essa é a motivação que você tem, essa é a motivação que sustenta o nosso hábito com regularidade na oração. Além da obrigação, a necessidade. Você já percebeu que precisa orar? Quando você não ora, você vai se tornando uma pessoa horrível. É ou não é? Se a gente não ora, a gente vai piorando cada vez mais, porque aquela nova vida que nós temos em Cristo, ela precisa da comunhão com Deus para se nutrir, para realmente vicejar. E se a gente não ora, a gente vai ficando feio, né? Todas aquelas fraquezas que são características de cada um de nós, cada um aqui tem as suas mais feias, né? Do que as outras, e é diferente de uma pessoa para outra, começa a aflorar a necessidade de oração. Você já percebeu que precisa orar? Mas qual é a motivação que realmente dá motivação, persistência na oração e principalmente a motivação que glorifica a Deus? Não é a da obrigação, porque você pode fazer a coisa porque tem que fazer. Você faz, você ora. Mas aquela coisa assim que é mecânica. Ou pela necessidade, é uma barganha com Deus, né? Eu preciso, então deixa eu ir lá buscar o que eu preciso em Deus. Mas a motivação do deleite, ela tanto vai sustentar nosso desejo de orar, que o que é bom não precisa de obrigar, precisa? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? O que você tem prazer de fazer no seu dia a dia, que ninguém precisa te obrigar a fazer? De repente você já está pensando aqui no almoço, né? Tem gente que tem a cabeça assim que funciona com comida, né? Comida é o maior prazer da vida. Então já tem gente aqui pensando na hora da comida. Precisa te obrigar a comer? Precisa fazer um discurso, um sermão para falar que você precisa comer? Não precisa, você gosta, você ama isso. Tem gente que gosta de dormir, né? Sentou, ai, que santa inveja que eu tenho. Tenho dificuldade para pegar no sono, sempre aceso, mas tem gente que ama dormir, né? E não precisa obrigar a dormir, porque você gosta disso. Outros gostam de ver séries de Netflix, né, Prime Video e outros. O seu maior prazer é ver filme, ver série.
Também ninguém precisa te obrigar a isso, ninguém precisa fazer discurso para ti. Você gosta. A oração deveria ser assim, a melhor parte do nosso dia. E quando a gente não conseguisse orar, a gente deveria ficar com raiva de não ter orado. Perdi a melhor parte do meu dia. Percebe a diferença? Pois é isso que Jesus nos ensina na abertura da sua oração. Pai, Pai nosso que está nos céus. A oração é a um Pai querido, um Pai que nos ama. Domingo eu fico esperando a hora de encontrar com meus filhos na hora do almoço. É uma das maiores alegrias da minha semana, incluindo os netinhos, né? Já são 3 e eu estou esperando chegar a 9. Vamos ver se eu consigo. É uma alegria, é um prazer os filhos estarem com o pai estar com os filhos, né? A mãe também, a vovó também, não é verdade? E quando Jesus ia orar, ele ia orar porque ele tinha prazer de estar com o pai dele. E ele combate 2 tipos de oração que ele ensina, que era muito comum no seu tempo, aquela oração mecânica que nós já falamos, e aquela oração hipócrita. E na oração que Jesus ensinou, você tem a alternativa correta, porque esses 2 tipos de oração, a mecânica e a hipócrita, revelam uma imagem de Deus que não corresponde ao Deus da Bíblia. Que Deus seria esse que atenderia as pessoas por insistência e repetição mecânica? Um Deus tolo, né? Um Deus déspota, que você tem que ficar lá, né? Repetindo um mantra ali. Que Deus seria esse que se impressionaria com a hipocrisia das orações? O fariseu lá de pé, todo bem vestido, com a voz empolada, falando, gesticulando na oração, como se estivesse, né, num teatro. Que Deus bobo seria esse, que daria bola para uma oração como essa? Então, muitas vezes nós não temos deleite na oração, meus irmãos, por causa da nossa imagem distorcida de Deus. E eu te pergunto em nome de Jesus, qual é a imagem que você tem de Deus hoje, nesses dias? Às vezes nós estamos passando por lutas e tribulações e a gente fica bravo com Deus, magoado com Deus. Ou então a gente vai vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, sem orar, porque a nossa imagem de Deus é um Deus que está distante, mesmo você sendo crente, um Deus que está distante e que não vai fazer diferença se você orar ou deixar de orar. O fardo é você que tem que carregar, a correria é sua, as responsabilidades são suas, você tem que dar conta delas. Agora, um pai amoroso, providente, cuidador, passa longe da sua imagem de Deus nessas horas. Qual é a imagem que você tem de Deus? Se nós tivermos de fato uma imagem de Deus como nosso Pai, e entendermos o que é Deus ser um Pai, nós vamos ter o maior prazer em orar. Meus queridos, quando você pensar no Deus Pai, você não pode deixar de pensar que Deus é amor. Esse é o principal atributo de Deus. Os tesouros, citando aqui John Owen, né, os tesouros profundos do amor de Deus estão à disposição de cada um de nós que somos seus filhos redimidos por meio de Jesus Cristo. Não é para a humanidade toda, não. Só para aqueles que já nasceram de novo, que têm uma aliança com Cristo, que se submetem ao governo da graça de Cristo. Para esses, o tesouro está escancarado, você pode pedir o que você quiser. Pode contar com a bênção que você precisar. Deus vai responder da melhor maneira, aquela maneira que Ele sabe que é a melhor para você. Então, deleite. O deleite vem quando a nossa imagem de Deus é uma imagem que corresponde a quem de fato Ele é. O nosso Pai, o grande Rei de todo o universo, é o nosso Pai. Ele habita no céu, mas Ele é o nosso Pai e nós podemos contar com Ele. E, portanto, Jesus ensinou a oração começando dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus. Foi assim que Jesus começou, e o apóstolo João, chamado apóstolo do amor,
deixou isso registrado de uma maneira muito clara também. Vamos lá juntos? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Meus queridos, alguns conhecem o Pai, outros não conhecem o Pai. E o verbo conhecer na literatura bíblica geralmente vem com a conotação de conhecer em intimidade, não é saber que Deus é Pai, não. Todo brasileiro sabe que Deus é Pai. Agora, conhecer este Pai, ter essa experiência com o Pai, de fato, são para aqueles que receberam esse privilégio gracioso e merecido de serem chamados por Deus para se tornarem filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. O John Stott, ele diz algo muito especial sobre isso. Ele disse, olha, ser órfão de pai e mãe nesse mundo é uma experiência muito difícil. Eu não sei aqui quantos cresceram sem pai e sem mãe, ou sem um pai ou sem uma mãe. Faz falta, não é a mesma coisa. Filhos precisam de pai e de mãe. Mas ele completa dizendo, ser órfão espiritual, isso aí não tem paralelo. É uma experiência terrível não ter um pai no céu com quem nós possamos ter um relacionamento de amor. Meus queridos, nós vamos agora abrir para uma pessoa compartilhar, tá bom? Porque eu tenho que seguir aqui ainda bastante coisas para a gente ver. E eu queria pedir que uma pessoa compartilhasse. Quando foi que você descobriu a motivação do deleite na oração e como isso mudou os seus hábitos de oração? Nós estamos falando de deleite, de prazer na comunhão com o Pai. Talvez você veio por um tempo movido pela obrigação, pela necessidade, e um dia a ficha caiu, você descobriu esse prazer de falar com Deus, de ter comunhão com Deus, e isso afetou, impactou seus hábitos de oração. Será que alguém aqui teria passado por essa experiência? Nós temos 2 microfones, um está com o Diogo ali, outro com o Donaldo, do lado de cá. Só você levantar a mão e um microfone vai chegar aí para você. Aqui, Osita, aqui na frente. Obrigado. E tem que ser corajoso, tem que ser rápido, tá? Porque é um só, tá bom? Igual a Osita fez. Então, Osita vai compartilhar com a gente como foi a descoberta desse prazer na oração e como isso afetou os hábitos de oração dela. Pode ficar aqui mesmo. Pode ficar em pé, por favor. Eu cresci num lar cristão. Todos os dias eu acordava e via minha mãe com a Bíblia orando, todos os dias de manhã cedo. E ela acordava a gente falando de Jesus. E eu cresci com o hábito da oração e o deleite do prazer foi quando eu entrei na adolescência, que eu senti mais e mais o deleite, o prazer de ter o Pai conosco. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. A gente ter a intimidade que a gente necessita. E a intimidade é você falar tudo o que você precisa. Ele nos dá a graça. O pastor estava falando de graça, de Agostinho, e Jesus nos dá a graça de não pecar. Todas as vezes que nós somos tentados, eu peço ao Senhor, me dê a graça de não pecar, Jesus. Ele também é o nosso íntimo amigo. E é bom demais, né? Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Senhor, Ele faz isso conosco. Amém. Obrigado, Osita. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso que nós estamos compartilhando aqui, leia o livreto do John Piper, Plena Satisfação em Deus. Esse livro mudou a minha vida. Ele é o resumo de toda a teologia do John Piper. E é um livreto, pequenininho. A partir dessa ideia central, ele expande todos os livros, tudo que ele escreve vem desse livro. Plena Satisfação em Deus, John Piper. Tá? Vamos seguir então, meus queridos, na nossa revisãozinha. Como orar? Atitudes que são necessárias para uma oração adequada, edificante, que agrada a Deus. Missão. A oração do Senhor nos fala de missão. Nós precisamos orar com consciência missionária, com compromisso com a missão de Deus nesse mundo. A oração que nós oramos fala para a gente, né, já viu isso nas semanas, nos meses anteriores. Santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo isso tem a ver com Deus, é o nome de Deus, é o reino de Deus e é a vontade de Deus. Jesus estava ensinando e nos ensina hoje, pelo Espírito Santo, a expressar nossas prioridades, a partir inclusive da nossa oração. O Sinclair Ferguson, eu gosto muito desse autor, tem escrito livros muito bons que eu tenho lido, ele diz que a oração do Pai Nosso é uma oração missionária. Já tinha parado para pensar nisso? Porque tem a ver com a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Você já entendeu qual é a missão de Deus? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é cooperar com a missão de Deus. Na verdade, nós não temos uma missão em favor do homem, em favor da igreja, é uma missão em favor de Deus, que favorece os homens, mas é Deus. Nossa missão não é antropocêntrica, ela é teocêntrica, e a vida do crente não deve ser antropocêntrica, nem suas orações. A gente não começa com a gente começa com Deus. A missão que Deus deu à igreja, vamos ler juntos aqui, ide, portanto, vamos lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por que nós fazemos discípulos? Por que nós recebemos essa incumbência de fazer discípulos, batizá-los em nome da Trindade, ensinar a Bíblia Sagrada para os discípulos de Cristo? Por que nós fazemos isso, meus queridos? Para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino dele venha e para que a vontade dele seja feita. Discípulos é para isso. Você percebe que isso então está subordinado a uma missão maior, que é a missão de Deus, de fazer Deus conhecido, fazer Deus amado, fazer Deus reverenciado, fazer Deus reconciliado com as pessoas. E me encanta, meus queridos, saber que essa missão começou antes da queda, no primeiro capítulo da Bíblia. Olha aqui a grande comissão. A mesma lá de Mateus 28 está aqui, ou não? Vamos ler juntos? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso. Meus irmãos, vocês acham que Deus deu a missão para a humanidade apenas de procriação e de trabalho? Deus queria então que o casal fosse jardineiro e um casal, como é que fala aí, de procriação. Era para isso? Foi isso então que Deus falou? E tem uma coisa, não come daquela árvore, mas no mais o que vocês têm que fazer é ter filho, pôr filho no mundo e também cuidar do mundo que eu criei aqui. O mandato social, né, de constituir família, e o mandato cultural de dominar o planeta. Foi isso que Deus falou? Não foi, meus irmãos. É porque a gente lê errado o texto, né? A gente lê assim, sem perceber. Não está dizendo ali que Deus criou a imagem e semelhança? Deus colocou a sua imagem, o seu brilho, a sua glória no primeiro casal. Então, quando alguém visse o casal, veria um reflexo da glória de Deus e iria então glorificar a Deus. A missão sempre foi promover a glória de Deus, sempre foi exaltar o Criador. Então Deus falou: olha, vocês vão agora ter filhos para replicar um monte de pessoinhas com a glória de Deus pelo mundo todo. Não era só procriar, era replicar a glória de Deus nas criaturas criadas. Nós vimos aqui hoje 3 criaturinhas refletindo a glória de Deus. Joia. E tem casal que não quer ter nenhum filho. Teve já fica assim, não aguento. Eu não aguento, é muito trabalho, é muito cansativo. Pois é, se seu pai, tivesse pensado assim, você não estava aqui hoje, nem eu. Seu pai e sua mãe.
não é verdade? E não é apenas para trazer pessoas ao mundo, mas é isso, é trazer pessoas ao mundo para refletir a glória de Deus, na medida em que nossos filhos, em famílias em aliança, vão sendo batizadas na infância, instruídas, e finalmente fazem a sua profissão de fé, dizendo, eu creio em Cristo Jesus, eu procuro agora viver para a glória de Cristo. Pronto, a imagem de Deus está sendo restaurada nas criaturas que foram corrompidas pela queda. Em Cristo, essa imagem de Deus está sendo restaurada. E o jardim, que era um jardim templo, nós já falamos disso aqui, o Dr. Chung falou disso aqui na conferência do ano passado, aquele jardim do Éden era um jardim templo, e aquele jardim templo tinha que ser espalhado em todo o planeta. Essa era a missão, a mesma dos apóstolos e discípulos em Mateus 28, 18 a 20. O que Deus comandou, o primeiro casal ali, e o que Cristo comandou à igreja foi a mesma missão. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Essa missão está em curso desde antes da queda, e com a queda ela recebeu contornos diferenciados, mas é a mesma missão. E aqui mais uma pessoa para compartilhar, hein? Atenção, valendo, você nem sabe ainda o que é, já vai levantar a mão? Não, calma. Que experiência você tem tido de orar com consciência missionária? Zeloso e desejoso de ver a glória de Deus nesse mundo, então você tem incluído nas suas orações sua consciência missionária. Pronto, a Raquel aqui pediu a palavra, o lado de cá está ganhando, hein, gente? A gincana aqui do acampamento. Raquel, pode ficar em pé, por favor, e compartilhar conosco. Como você tem lidado com essa questão da consciência missionária nas suas orações? Bom dia, pastor. Bom dia. Nesses últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com projetos com um forte viés educacional para populações vulneráveis. Projetos, primeiro aqui no âmbito distrital e depois no federal. A gente vai alcançar aí mais de 20 mil jovens. E desde o primeiro momento, eu vendo a mão do Senhor na grandeza desses projetos, em plena pandemia, eu comecei a orar para que o Senhor me desse a oportunidade de falar dEle e da palavra dEle nesses projetos. E isso ardia no meu coração, porque era muito dramática a minha situação, o contraste da minha situação pessoal com os projetos que o Senhor estava colocando na minha mão para eu cuidar. Eu não podia deixar de enxergar ali a mão do Senhor boa sobre aquelas pessoas. E as pessoas que caminhavam comigo inicialmente eram crentes também e compartilhavam comigo dessa sede. E a gente orava juntos por isso. Senhor, dá para a gente a oportunidade de falar. E a gente entregava um documento e dava certo. Aí a gente se ajoelhava, Senhor, dá a oportunidade para a gente falar da Tua palavra. Até que quando, por fim, realmente tudo se concretizou, 1 ano atrás mais ou menos, esses meus irmãos, eles se intimidaram diante de oposições que recebemos, críticas, difamações, em razão da nossa vontade de falar da palavra do Senhor. E aquilo, eu tive vontade de abandonar tudo. E tudo isso orando, né? Falei assim, eu não quero mais esses projetos, se não for para falar do Senhor, não quero. E tudo isso sempre orando muito, colocando diante do Senhor as minhas frustrações, a minha vontade de falar dEle, no âmbito desses projetos, mesmo sabendo que é secular, mesmo sabendo que eram projetos que não eram, né, de igreja formalmente. E a oração me ajudou a manter o equilíbrio. Foi na oração que o Senhor foi me orientando. Calma, Raquel, tudo tem o seu tempo, sou eu que estou fazendo, mas deixa eu fazer. Né? E o Senhor foi me orientando, o Senhor foi me acalmando, foi me dando ousadia no momento certo, foi me dando paz no momento certo. E essa experiência, por fim, se revelou uma verdadeira deleite, em primeiro lugar, mas agora uma missão, porque eu entendo que no momento certo o Senhor vai permitir que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. Amém, Raquel. Obrigado. Tá? Veja, no trabalho da Raquel, ela preocupada com a missão e orando por isso.
Eu sei, eu conheço algumas histórias aqui, algumas pessoas que poderiam compartilhar muitas coisas sobre o valor, a consciência que têm e o valor que dão à missão de Deus, estão comprometidos com essa missão, oram e trabalham nesse sentido. Nós precisamos ter essa consciência missionária nas nossas orações. Até agora nós já vimos o que mesmo? Deleite e missão. Senhor, ensina-nos a orar. Como orar, meus queridos? Que atitudes nós devemos ter na oração? Atitude de dependência de Deus. O pão nosso, vamos ler juntos? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, olha só, atenção. O Senhor ensina a pedir por coisas pessoais. Se você diz que não quer pedir a Deus, porque você não quer incomodar a Deus, você está viajando. Porque Jesus falou, é para pedir. Deus, você não precisava pedir nada, porque Deus já sabe tudo o que nós precisamos antes que a palavra saia da nossa boca. Mas quando a gente pede, a gente se educa na dependência de Deus. Calvino falava disso, que as nossas orações são muito mais para nós mesmos do que para Deus. É muito mais para nós ajustarmos o nosso coração com a vontade de Deus, do que Deus saber o que nós precisamos. E Deus vai esperar a nossa oração, para nos educar, para não deixar a gente crente mimado, achando que Deus tem a obrigação de nos dar tudo na hora, a tempo. Não tem obrigação de nada, nós não merecemos nada, mas como Ele é um Pai de amor, e os tesouros do seu amor e da sua graça estão escancarados para nós, Ele está assim esperando, vamos lá, estou só esperando você ter a atitude correta, a humildade, a dependência de um filho com o Pai, né? E aqui então estão as nossas necessidades principais, as necessidades materiais, as necessidades espirituais e nossas necessidades morais. O pão de cada dia, o perdão para os nossos pecados, que se recebemos devemos compartilhar com os outros também, e na área moral, o livramento do mal, tanto do mal que está no mundo, o mal do maligno que é Satanás, e o mal que está dentro de nós. Como Lutero diz, são os 3 inimigos do cristão, né? A carne, o mundo e o diabo. E Jesus ensinou a gente a orar para que nós sejamos livrados, né, libertos desse peso opressor que o mal exerce nos nossos corações. Veja só que nesse momento da oração do Senhor, o pronome pessoal muda do teu para o nosso. De novo, não é nem meu, né? É nosso. Pai nosso, o pão nosso, livra-nos, né, do mal, perdoa-nos. Então, esse senso de comunidade, esse senso de igreja. E nesse momento de pós-pandemia, né, esperamos que seja pós, né, com essa Ômicron aí, a gente não sabe o que vai acontecer aqui no Brasil. Está pegando o bicho, está pegando literalmente na Europa, né? Mas Deus nos abençoe, que seja uma coisa passageira, né? Nesse tempo já pelo menos de ressaca, vamos chamar assim, da pandemia, precisa ficar muito claro esse senso de comunidade. A vida cristã é uma jornada comunitária. A gente gostando disso ou não, a gente sendo individualista ou não, não se cresce espiritualmente sem igreja. A vida cristã definha, fica raquítica sem igreja. Nós precisamos da igreja, seja no online, seja no presencial. De preferência no presencial é outro nível. O online não foi feito para substituir o presencial, o online foi feito para quebrar o galho. Na falta do presencial, na pandemia, ou numa viagem que a pessoa está distante, ou para compartilhar com alguém que não conhece a igreja, não é um substituto, nunca foi intenção dessa igreja substituir o presencial pelo online. Algumas pessoas ficaram irritadas, impacientes, achando que a gente estava fazendo isso com a igreja. Claro que não, nunca foi. Tá? Mas veja então, mudou, né, o pronome do teu para o nosso. O Senhor, Ele ensina a colocar as nossas necessidades num lugar secundário, mas não eliminá-las.
Ele nos ensina a orar pelas prioridades de Deus e do reino de Deus, mas não eliminar as nossas necessidades pessoais. Até porque, à medida em que as nossas necessidades pessoais são supridas, nós nos habilitamos, né, para servir as prioridades do reino. Se eu peço por saúde, né, se eu estou bem alimentado, se eu estou saudável, eu vou poder servir ao reino de Deus. Interessa a Deus que nós estejamos bem e Ele quer nos abençoar. E quando nós não pedimos por nós e por nossas necessidades, ao invés de ser uma coisa louvável, ao invés de ser algo elogiável, é preocupante. Isso é falta de intimidade com o Pai. É falta de entender o que é Deus como nosso Pai, um Deus de amor. Ele quer que a gente apresente a Ele as nossas necessidades, todas elas. Eu estou passando rapidamente, né, porque isso é uma revisão. Calvino diz que nossas orações são feitas na total dependência de Deus e nunca apoiadas em nossos próprios merecimentos. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado com a síndrome do Éden. A síndrome do Éden está aí dentro do seu coraçãozinho, tá? E do meu também. Sabe qual é a síndrome do Éden? A síndrome da autodivinização. Foi o que Satanás propôs para Adão e Eva. Vocês não querem ser igual a Deus? Come. A gente quer ser Deus. Deus deu uma ordem, Deus revelou ao primeiro casal que devia ser assim, assim, assim. Aí, convencidos, enganados pela serpente, o primeiro casal disse: não precisa ser assim do jeito que Deus falou. Bora fazer de um outro jeito, do nosso jeito? Essa é a síndrome do Éden, a síndrome da autodivinização e a síndrome da autonomia. Você sabe o que é nomos no grego? É lei. Autonomia é eu faço as minhas próprias leis. Eu não preciso depender de Deus. Nós estamos falando de dependência. Então, no coração pecador e miserável, meu e seu, há essa inquietação da gente ter que se submeter a Deus, da gente ter que viver para a glória de Deus. A gente quer viver para a nossa glória, fazer nossas próprias regras e trabalhar e viver na nossa própria força. E Jesus então nos ensina a repelirmos essa síndrome do Éden e a gente depender de Deus, porque nós somos criados não para autonomia, nós somos criados para a dependência de Deus. Querer ser autônomo, não orar, não colocar diante de Deus as nossas necessidades, é um ato de rebelião, típico do jardim do Éden. E cuidado, porque isso está dentro do nosso coração. Atenção, preparados para levantar a mão? Que experiências você tem tido de experimentar que o nosso Deus é bom em suas orações? Já a Sônia está levantando a mão, antes das 3 perguntas ela levantou a mão, agora ela não cochilou. E eu queria ver se pelo menos no último compartilhar que nós vamos ter daqui a pouco, se um homem levanta a mão também, tá? Por favor. Porque as meninas estão ganhando na nossa gincana aqui do acampamento, tá? Sim. Bom, primeiro eu quero dizer, pastor, que essa questão da dependência, ela é maravilhosa, né? E a gente ensinar para os filhos, eu quero deixar para as famílias, para as mães, essa coisa de nós orarmos junto com os filhos. E lá em casa nós temos esse hábito desde sempre, desde eles pequenos, fazermos devocionais diárias e orarmos juntos. E nesse ano, nós vimos isso de uma forma muito especial, porque o José Antônio entrou lá no colégio militar, e como ele é da matemática, logo ele assumiu o diretório financeiro lá da engenharia, né? Só que é um diretório financeiro sem nenhum real. E eles precisavam fazer um evento lá da escola, que são os jogos, e nisso eu falei, procura patrocínio. E eles foram numa empresa, conseguiram patrocínio, e ela prometeu, olha, eu vou dar para vocês R$1.000. Ok. Isso foi no início do ano, o ano passou, vieram várias dificuldades. E na hora exata deles precisarem, agora no final do ano, em setembro, aí ele ficou preocupado. Mãe, e agora se a gente não conseguiu o dinheiro, e como que a gente vai fazer? E chegou com a planilha, com um monte de coisas que eles tinham que comprar, e eu falei com ele, meu filho, quando foi que Deus te abandonou? Nunca. Todas as vezes que você ora, que você coloca tudo na dependência de Deus, Ele responde. Então vamos orar.
E aí, naquela noite, a gente orou ali no momento devocional, colocamos isso diante de Deus, e eu falei com ele, olha, você vai fazer assim, nós vamos procurar, nós vamos sair amanhã, vamos ver todos os preços, eu vou com seu pai, com você vai fazer uma planilha e manda para a pessoa que falou que daria esse patrocínio. E aí, no dia seguinte, a gente fez isso, ele mandou, e ele ficou na expectativa, né? E ele recebeu, então, um e-mail dela, e ela falou para ele o seguinte, José, eu vi aqui que vocês tiveram algumas despesas a mais, então, ao invés de 1.000, vou mandar R$1.200 para vocês. Pode mandar o número do Pix. Então, assim, aquilo fortaleceu a fé dele, fortalece a nossa, nos alegra quando a gente vê Deus agindo assim, Deus fortalecendo a fé dos nossos filhos, com coisas assim que é muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Então, inúmeros momentos que a gente pode colocar as nossas vidas diante de Deus, coisas mínimas que a gente vê a ação de Deus quando nós temos essa dependência. Muito obrigado, Sônia. A sua experiência é a experiência de todos aqueles que têm orado com o sentimento de que Deus é bom. O salmista diz isso, provai e vede que o Senhor é bom. Não é provar no sentido de tentar o Senhor, teu Deus, como Satanás quis fazer com Jesus. Não é desafiar a Deus, mas é experimentar. Experimente que o Senhor é bom. Tá? Prieto também quer falar, Prieto? Então vamos lá, um homem falando e depois a gente continua para a conclusão da oração dominical, com aquela parte final tão bonita da oração. E agora os meninos vão dar o troco, hein? Bom dia a todos novamente, né? Graça e paz do Senhor Jesus. Bem, então, como a igreja sabe, do final de agosto até mais ou menos aí meio de setembro, cerca de 20 dias, 20 e poucos dias, primeiro o Henrique pegou Covid, depois a Mirelle, depois eu, né? Lá em casa, nesse ano, né? Então, a gente vê que nesses momentos que sem Deus a gente não é nada, né? Acho que a gente nunca orou tanto na nossa vida que nem na época que nós fomos acometidos por Covid. A Alice, minha filha, né, no final do ano passado, e nós três em sequência nesse ano, né? E eu vou falar a minha experiência aqui quando eu estive isolado nos 10 dias lá dentro do meu quarto, né? Não só a oração, mas eu acho que eu consegui também, nessa dependência de Deus, refletir muita coisa na minha vida que estava errada, no meu relacionamento com Deus, né? Já pude compartilhar com o pastor Marco isso no gabinete pastoral, né? Reflexões dentro do quarto, né? No isolamento. E ali você vê que a sua dependência a Deus tem que ser total. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Com a Covid. Graças a Deus, ninguém teve maiores complicações na minha casa, né? Mas o dia seguinte é complicado. Sempre você vai dormir. E amanhã? Como é que vai ser, né? Estou no dia 5º dia. E amanhã, no 6º, que é do 5º ao 9º, um momento crítico aí, como é que vai ser? Né? Então, a dependência foi total nesses momentos. Então, vendo agora que não houve nenhuma complicação, nem sequela, nem nada, eu vou dizer a verdade. Para mim foi bom, esses 10 dias de isolamento e ter pego o Covid, né? Assim, é estranho falar isso, né? Foi bom, né? Mas foi bom nesse sentido, né? Entenda, né? Que o fato dessas reflexões que eu fiz ali no quarto, no isolamento, o fato da dependência que eu pude ver mais de perto, pude ler livros que falavam sobre isso, de se alegrar no momento de sofrimento, né? Então, eu acho que foi positivo, né? De uma certa forma, né? Amém. Quantos aqui tiveram Covid? Não é a maioria, parece que a turma, o lado de cá está ganhando a gincana. A maioria está do lado de cá, eu vou passar logo para o lado de cá de uma vez, para não acontecer de eu pegar também. Mas é isso, então todo mundo que levantou a mão aí teve essa experiência que o Ricardo colocou e disse, você não sabe o que vem no dia seguinte da Covid, né? E precisou da Covid talvez para abrir nossos olhos que o dia a dia nosso é assim, você não sabe o que virá amanhã, nunca, né? Graças a Deus, e Jesus nos ensina então ao que mesmo? Ao quê? A terceira palavrinha, a terceira. Então vamos lá, a primeira. Dependência. Agora a quarta palavrinha, ou a quarta atitude que deve fazer parte das nossas orações. Adoração. Vamos juntos?
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração, meus queridos, termina com o que a gente chama nos livros aí que estudam o Sermão do Monte de uma doxologia. No nosso cenário tem hinos lá que está escrito assim, doxologia. Doxa, no grego, é glória. Então, e logos, palavra. Então, é uma palavra de louvor, um elogio, um louvor, uma adoração a Deus, reconhecendo que dele é o reino, o poder e a glória e que isso não terá fim. Meus queridos, quando nós oramos, além de nós orarmos com essa intimidade que nos dá prazer de estar na presença de Deus, nós devemos orar com um sentimento, uma atitude de maravilhamento com a grandeza do nosso Deus, que já começa no início da oração. É o nosso Pai, que está nos céus, e Ele estando nos céus, Ele detém o reino, o poder e a glória. Então a oração começa e termina com a adoração. E um detalhe, vamos dizer aqui, exegético, né, como os pastores e os teólogos gostam. Você já viu ali que está entre colchetes? Você já se perguntou por que tem colchete nesse versículo? Olha aí na sua Bíblia, tem colchete na sua Bíblia. Sempre que tiver um colchete na Bíblia, é porque não consta numa família de manuscritos, e sim em outra família de manuscritos. Existe isso, tá, gente? É um estudo assim, sofisticado mesmo, chamado de crítica textual, em que se compara as fontes, os pergaminhos, né? Então, assim, isso significa que pode ser que não foi Jesus quem falou essas palavras, pode ser que tenham sido os discípulos que acrescentaram, ou pode ser que foi Jesus mesmo que falou, e que nos outros manuscritos deixaram de colocar. Então, apesar de não haver uma unanimidade em todos os manuscritos, como há nos versos anteriores em relação a esse, não há essa unanimidade nos manuscritos, os tradutores da Bíblia entenderam que deviam preservar isso no texto bíblico, porque faz todo sentido com a oração. Está encaixadinho com o que foi falado antes, você vai perceber isso daqui a pouco, tá? Não há prova conclusiva de que não foi Jesus quem falou, e está tão alinhado, tão encaixado, que eles decidiram, então, manter isso no texto bíblico. Tá? Então, aqui está falando do reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. As orações que nós fazemos, só voltadas para nós mesmos, as orações que nós fazemos mecânicas, as orações que nós fazemos hipócritas, refletem a falta de uma visão desse Deus e uma imagem distorcida de Deus no nosso coração que nos leva a orar assim. E pior, a falta de oração, atenção, a falta de oração revela também uma imagem distorcida desse Deus, porque se nós tivéssemos de fato visualizando a Deus, crendo em Deus, pensando em Deus como de fato Ele reina, Ele é todo-poderoso, e a glória dEle, a majestade dEle é algo sem limites, nós não iríamos ser tão displicentes ou negligentes na nossa oração. Então você e eu precisamos, sabe do que, meus queridos? Pensar direitinho se a imagem que nós temos de Deus corresponde a realidade de quem Ele é. Eu falei isso no começo e de novo aqui, porque tanto o começo quanto aqui estão falando de quem é o nosso Deus. Martin Lloyd Jones, que foi capelão da rainha da Inglaterra, ele diz que a temperatura de nossa espiritualidade é medida pelos louvores e pelas ações de graças que fazem parte das nossas orações. Temperatura de espiritualidade, se é frio, se é morno, se é aquecida, se está inflamado o coração, você vai perceber isso se na sua oração existe louvor, se na sua oração existe gratidão, se na sua oração existe adoração a Deus. Veja alguns textos que falam sobre o reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. Vamos ler juntos? Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Você crê nisso?
e crê nisso quando as coisas dão errado na sua vida, crê nisso quando vem problemas sobre a sua vida, ou frustrações com pessoas ou circunstâncias, você continua crendo que o Senhor está reinando sobre tudo e sobre todos, que nada foge ao controle soberano de Deus. A imagem de Deus vai definir nossa atitude com a vida e vai definir nossa atitude nas orações também. Pois teu reino, teu é o poder, vamos lá? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando você tem medo e ansiedade, essa verdade pacifica o seu coração. Quando você experimenta hostilidades no seu trabalho, perseguição, problemas na família, você continua crendo que Deus tem na mão dele toda a força e todo o poder, ele faz o que ele quiser, até o coração do rei é desviado para fazer aquilo que Deus deseja, e isso acalma e tranquiliza o seu coração, fortalece a sua confiança para orar com comprometimento missionário e orar com dependência de Deus. E quanto à glória de Deus, vamos lá, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Foi assim que Isaías conseguiu descrever o que ele viu, mas não dá para a gente, no que lê aqui, ter uma ideia perfeita do que ele viu. Dá para sentir o seguinte: foi algo tremendo, glorioso, majestoso, como é próprio e típico do Criador de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, não pode haver dúvida no nosso coração que o reino é de Deus, todo o poder é de Deus e que toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Eu insisto, qual é a imagem mental que você tem sobre Deus? Se você imagina Deus como de fato Ele é revelado nas Escrituras, como a gente viu aqui, se você sabe que Ele é um Pai amoroso, que está na natureza de Deus, amar, doar, abençoar, isso é o que Deus tem prazer em fazer. Se você crê que Ele mora nos céus, e é Deus, soberano, todo-poderoso, majestoso na sua glória, a sua beleza brilha, então isso vai ter consequência na sua vida de oração. Porque tudo que foi dito na oração até aqui chega numa palavrinha, pois. Então você se dirige ao Pai que está no céu, você coloca as coisas da missão de Deus em primeiro lugar, você coloca as suas necessidades com total dependência de Deus, pois. Por quê? Porque esse Deus é assim. Porque Ele é como Ele é, eu oro como eu oro. E se eu pensar errado de Deus, eu não oro, eu oro mal e porcamente. Desculpando aí a expressão. E aqui, meus queridos, acontece uma coisa muito bonita. Aqui está falando da doxologia, certo? Agora, atenção, já não é mais a doxologia, é aquela primeira parte da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e santificado seja o teu nome. Olha lá, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, santificado seja o teu nome. É a primeira parte da oração, e ela está encaixadinha com a doxologia. Olha lá, pois teu é o reino, venha o teu reino. Teu é o poder, seja feita a tua vontade. Ninguém resiste ao poder, à vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, pois tua é a glória. Santificar o nome de Deus é glorificar o nome de Deus. Por isso, meus queridos, o reino de Deus já é dele, nós vimos, ele já está reinando, sempre foi rei e sempre será, mas quando nós oramos, vem o teu reino, nós estamos desejando e nos comprometendo a fazer com que mais e mais pessoas venham fazer parte do reino de Cristo. Nós entendemos que o reino já está inaugurado na terra desde que Jesus nasceu, foi encarnado, se encarnou ali no ventre de Maria, mas ele ainda não está consumado, ele não veio em toda a sua glória.
Então, nós, ao orarmos por isso, nós nos lembramos disso, nós intercedemos por isso, nós nos comprometemos a cooperar para que esse reino seja consumado na volta do Senhor Jesus. Quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, nós oramos com essa consciência de que Deus tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A vontade de Deus não pode ser impedida. Tamanho poder e tamanha vontade soberana, não pode ser resistida. Nós oramos então para que todo joelho finalmente se dobre e confesse que Jesus Cristo é Senhor, se submeta à vontade e ao poder do Senhor Jesus Cristo. E quando nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, nós sabemos que não há ninguém no universo que seja digno de glória. E nós temos a síndrome do Éden, né? De querer glória para nós. Pouquinho só, alguns querem muito, outros querem pouco, mas somos todos pecadores, cobiçando a glória de Deus. Nós somos roubadores, ladrões da glória de Deus. Quando nós oramos para que o nome dele seja santificado, quando nós o adoramos dizendo que tua é a glória, nós estamos cravando aqui na nossa carne a cruz de Cristo, para que a gente resista à tentação de avançar sobre a glória de Deus, porque ele disse no profeta Isaías: a minha glória não dou a outrem. É um pecado ancestral, diabólico, do inferno, avançar sobre a glória de Deus. Cuidado com isso, que cada vez mais pessoas deem glória ao Deus da glória. É por isso que nós oramos na oração do Senhor. E, resumindo, então, aqui nós temos o Tom hoje com a pergunta 107, a última pergunta do breve catecismo. Eu pergunto e vocês respondem. Que nos ensina a conclusão da oração dominical? Eu vou responder com vocês baixinho aqui para o pessoal de casa ouvir. Resposta: a conclusão da oração dominical, vamos lá? Que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Nos ensina que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo com nossas orações, atribuindo-lhe o reino, o poder e a glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, dizemos amém. Então, no breve catecismo, ele fala que a oração está nos ensinando a confiar em Deus, dependência, e também a adorar a Deus por Ele ser quem Ele é. E a oração termina com essa palavrinha aí, amém. A palavra amém, meus queridos, originalmente, onde é que essa palavra surgiu? Foi lá no povo de Israel, com essas 3 letrinhas lendo da esquerda para a direita, não é da direita para a esquerda igual a gente, não. Ali está escrito amém, pode confiar, tá? Ok? E essa palavra, gente, ela foi traduzida do hebraico para o grego, não foi traduzida, ela foi transliterada, trocou as letrinhas do hebraico, colocou as letrinhas do grego, mas o som mesmo, amém. Depois foi transliterada para o latim, trocou as letrinhas do grego, do hebraico para o latim e saiu, sabe como é? Vamos falar latim agora, todo mundo junto, vamos lá? Amém. Isso. Depois transliteraram ela para todos os idiomas e fizeram a mesma coisa para o português, A-M-E-M. Mas é aquela palavra, é o mesmo som. Esse é o vocábulo mais comum a todos os idiomas do mundo. Essa é a palavra number one, é o top one, número 1 do vocabulário que a humanidade toda fala. Amém. E essa palavra, ela no grego ou no hebraico, ela significa convicção, certeza, verdadeiramente. É assim. Então, quando você diz amém, você está demonstrando sua confiança em que Deus ouvirá as suas orações. Alguns textos que confirmam isso, vamos lá? E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes. Então é para falar amém depois da oração de gratidão. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Teu é o poder, o reino
e a glória. Juntos, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Muito bem, queridos. Agora, então, a pergunta final, para todo mundo, tá? Como orar? Como orar? Quais são as atitudes que devem estar presentes na nossa oração? Vamos lá? Deleite, missão, dependência e adoração. Vamos ver se é isso mesmo? Se faltou alguma coisa? Vamos juntos. Deleite, missão, dependência, adoração. Então, elas aqui, as 4 palavrinhas e as 4 atitudes. Pai nosso que está nos céus. Abaixe sua cabeça agora e vamos falar com o nosso Deus. Esse momento final e curtinho de oração, agradeço a Deus pelo privilégio de ter intimidade com Ele por meio de Jesus. Abra o seu coração para o Senhor, para cooperar com Ele na missão de Deus, fazer seu nome, seu reino, sua vontade prosperarem no nosso mundo. Coloque uma necessidade premente na sua vida, diante do Senhor. E juntos, vamos adorar a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje à noite nós vamos ter ceia do Senhor. Você está convidado a retornar. Os irmãos que nos acompanham remotamente também. Lembrando que o nosso conselho agora já dispensou a necessidade de inscrições para os cultos. Não é que suspendeu os cultos como alguns pensaram, não, tá? É só, não precisa fazer inscrição. Um ótimo domingo para todos. Deus abençoe. Obrigado pela participação de vocês.